Ontem eu perguntei pra Carla Bigato, where is the book? E ela, sem a gente combinar, mostrando que domina o idioma de Shakespeare. Totalmente. E mostrando que a casa dela não virou uma bagunça e que ela sabe, mesmo durante a pandemia, onde as coisas estão, respondeu na lata. The book is on the table. É incrível. E aí hoje eu tenho uma pergunta pro Felipe Bueno, o edredom Oh, da rádio God. brasileira. Pois não. Felipe Bueno, edredom, as sombras são feitas do quê? 30 segundos. Atenção, Felipe Bueno. Não é para para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa que eu mostro meus conhecimentos de física. Mas vamos lá, Eduardo Oineg, você é meu amigo, Carla Bigato, você é minha amiga, ouvinte também. A sombra é uma região formada pela ausência parcial de luz. Provocada pela existência de um obstáculo. Uma sombra ocupa todo o espaço que está atrás desse obstáculo, Carla Bigato. Pode ser, Eduardo Oineg, uma pessoa, um objeto, uma árvore. A árvore de Newton, quem sabe, a macieira. Pouco importa. A sombra aparece sempre do lado oposto à fonte da luz. É incrível, é Muito incrível. obrigado, muito Olha, esse é o obrigado. Felipe Bueno dando uma aula. Ontem foi aula de inglês com Carla Bigato, hoje aula de Felipe Bueno, a dupla mais admirada e os professores da Band News FM. Professores com mestrado, doutorado e pós-doutorado, tudo documentado com certificado. Eu sei que é verdade porque eu mesmo fiz os certificados, eu mesmo fabriquei em casa e depois joguei na plataforma Lattes deles. Mas, enfim, essa pergunta que eu fiz é uma das perguntas que as crianças mais fazem. As sombras são feitas do quê? Junto com por que a água é molhada, onde termina o céu, por que os peixes respiram debaixo d'água. São as perguntas infantis. E a gente, os adultos, a gente também tem as perguntas que a gente faz sempre. E durante essa pandemia, tem perguntas que são óbvias, né? Até quando vai durar essa pandemia? Ou, quando a gente vai ter uma vacina, mas uma vacina no posto de saúde aqui, do lado de casa? É o que todo mundo quer saber, porque chegaram uma vacina, tá bom, mas chegou, lançaram um LP novo em Nova York, não adianta, né? Do tempo que eu era jovem. A gente queria o LP tocando na nossa vitrola, né? A pergunta que eu quero explorar hoje é: quando é que o Brasil vai voltar a crescer? Né? É uma resposta difícil de obter, do ponto de, assim, uma resposta cabal. O FMI não sabe, o Banco Mundial não sabe. Bom, talvez agora com a chegada do Abraham Weintraub, que vai reforçar a capacidade analítica do Banco Mundial, pode ser que passem a saber. Mas, por enquanto, não sabe. O Paulo Guedes não tem uma resposta objetiva, os especialistas não têm, eles têm palpites de quando o Brasil vai recuperar o tempo perdido. Bom, antes de mais nada, a gente precisa entender onde é que a gente está e dimensionar o estrago em que a gente se meteu nos últimos 6 anos. Porque o último ano bom da economia foi 2013, à luz do que é ano bom, crescimento do produto interno bruto. Naquele ano foi 3% de crescimento. Aí, 2014, crescemos meio. Aí começou a piorar. 3,8% de queda em 2015, 3,6% de queda em 2016, depois a gente cresceu 1% em 2017, 1,4% em 2018, 0,8% em 2019. Se a gente somar o período 2014 e 2019, a gente caiu nesses 6 anos 3,7%. A gente está 3,7% menor do que estava em 2013. Aí a gente tem algumas previsões para o desempenho do PIB em 2020. Tem projeção que fala em 6,5% de queda, 7%, 8%, 9%, tem projeção de 10%. Ou seja, a gente vai entrar em 2021 com um PIB que vai ser entre 10% e 15% menor do que era em 2013, antes dessa safra toda de notícias ruins. 10% a 15% menor do que em 2013. Já seria uma notícia ruim se a população não tivesse crescido. Se a gente não precisasse de mais comida, se a gente não precisasse de mais hospital, se a gente não precisasse de mais escola, de mais emprego, porque a população cresce. E a população cresceu. E todo ano ela cresce a um ritmo médio de 0,8%. Ou seja, a gente precisa de um crescimento de 0,8% do PIB num ano só para manter a renda das pessoas sem alteração na comparação com o ano anterior. Não tem combinação pior do que crescimento populacional com queda de PIB. O fato é que, feitas as contas,
o Brasil, né, vai terminar o ano entre 14% e 19% mais pobre do que estava em 2013. 14% a 19%. Nem todo mundo vai ficar mais pobre e nem preciso dizer que quem sofre mais é a camada mais pobre, que vai ficar ainda mais pobre. É a camada mais vulnerável quando vem uma crise. Esse é o quadro. Agora, vamos retomar a pergunta. Quando o Brasil volta a crescer? Se a gente chamar de crescimento a simples interrupção do processo recessivo, isso vai acontecer em 2020 ainda, porque a gente vai, ao longo desse ano, começar um processo de crescimento. E as projeções para 2021 mostram que no ano que vem a gente deve crescer 3,5%. Mas esse crescimento de 3,5% não vai repor as perdas assombrosas que a gente teve e que ainda tem. Vamos lembrar que a pandemia provocou uma onda de demissões pesada, que a pandemia fechou um monte de negócios, que os investidores ficaram mais ressabiados, que o dinheiro que gosta de risco morre de medo de segunda onda de coronavírus. Hoje saiu até a taxa oficial de desemprego do IBGE, subiu para 12,9% no trimestre que encerrou em maio, e a gente já está no final de junho. De forma que não vai ser 2021, a gente precisa de mais tempo com crescimento e crescimento forte para buscar o prejuízo e fazer o PIB pelo menos compensar o que a gente perdeu nesses 6 anos, recolocando as pessoas nos empregos, reabrindo bares, restaurantes, lojas, porque vai ter um monte de coisa que não vai reabrir. Empresas que já fecharam as portas, outras tantas que vão ainda fechar as portas. Então, nesse sentido, que data a gente poderia usar como referência para o conjunto da sociedade voltar a atingir o grau de riqueza que tinha em 2013, último ano antes do mergulho maluco da reeleição da Dilma, desprezando o fato de que de 2013 para cá a gente poderia ter crescido. Não vou nem comparar com um Brasil que crescesse, porque aí não dá para fazer conta. Uma primeira resposta foi dada hoje pelo professor Armando Castelar, que é coordenador de Economia Aplicada da Fundação Getúlio Vargas. Ele deu uma entrevista para Cássia Almeida, repórter do jornal O Globo, e ele estima que o ano do empate, o ano em que a gente volta ao PIB de 2013, deve ser 2024. Isso quer dizer que a gente vai atravessar este mandato do Jair Bolsonaro correndo atrás do prejuízo. Digo este mandato porque ele é candidato à reeleição, pode se reeleger. Então a luta vai ser mais eficiente se a gente enfrentar, neste período que falta até 2024, a agenda de transformações que a gente deveria estar executando e não está. Vai ser mais lenta se a gente bobear e desprezar as necessidades de reforma administrativa. Ontem o Schiller falou disso. O Brasil parece que não está maduro para enfrentar essa discussão. Problema. O alerta do Schiller é um problema. Porque se ele estiver certo, e em geral ele está, não esquece 2024. Reforma tributária. A gente consegue imaginar o Congresso Nacional hoje se reunindo para fazer a reforma tributária? É difícil. Um programa intenso de privatizações e concessões. O governo fala muito disso. Vai sair? Enfim, a pandemia do coronavírus mostrou que faltou maturidade, tem faltado maturidade para os governantes para se unir contra um inimigo comum e indiscutível. O coronavírus não é de partido A ou B. O coronavírus ele faz o serviço dele, adoece as pessoas. Então, se repetirem os governantes esse comportamento contra outro inimigo comum, que é a pobreza e a recessão, se a gente fizer o que a gente fez no coronavírus ou está fazendo, vai ficar complicado. O Brasil vai ficar para trás. Vai continuar a ser um país com educação de baixa qualidade, vai continuar a ser um ambiente ruim para fazer negócios, e essa combinação, que é explosiva, vai manter o país na pobreza. Se os governantes acordarem, esses anos que restam até 2024 podem ser extraordinários. E aí sim a gente volta para o mapa, ocupa um espaço que pouco a pouco a gente perdeu. A gente não pode se atrapalhar, só que a gente se atrapalha. A gente não pode deixar as oportunidades passarem, só que a gente deixa. A gente não pode fechar os olhos para aquilo que está acontecendo lá fora, só que a gente faz isso. Neste momento, por exemplo, os líderes da Europa estão começando a organizar um boicote ao acordo da União Europeia com o Mercosul, por causa da discussão, o pretexto,
discussão ambiental no Brasil. A gente vai falar sobre isso com o professor José Roberto Mendonça de Barros daqui a pouco. Está acontecendo. Nós não podemos ignorar o que está acontecendo. O que a gente vai fazer para isso? Então, 2024. Faltam 4 anos. Parece muito. 4 anos é muito. Mas pode ser o dobro se a gente bobear, perder tempo. Basta ver o desastre em que a gente se meteu com uma bobeada da presidente que falava em canavento e que pedalava. A gente dançou por causa disso. Então a agenda econômica do governo é boa. Tem coisa exótica nesse governo, tem os doutores que não são doutores, tem os malucos que falam de comunavírus, mas a agenda econômica tem consistência, desde que a gente tire ela do papel. Porque ter uma equipe econômica que projeta coisas extraordinárias, que promete coisas extraordinárias, que encanta com discursos muito agradáveis, só não basta. Então essa caminhada tem que começar, e é agora, com muita conversa, com muita troca, com muita responsabilidade, buscando harmonia entre os poderes, que a gente fica sempre sonhando e não consegue enxergar, para que essa caminhada rumo ao crescimento aconteça neste espaço de tempo que é longo, como eu falei, 4 anos, é um mandato inteiro, embora um mandato que não existe, que começa em 2020 e acaba em 2024, mas que pode ser maior se a gente errar a mão. Então, vamos acordar, porque se a gente acertar, a gente consegue abreviar esse clima ruim. Lembrando que quando a gente fala de 14% a 19%, 19% é quase que um quinto, né? Quando a gente fala um quinto de um ano, é tempo pra caramba sem renda. É assustador, o quadro é preocupante, mas tem solução. O primeiro número saiu, vamos olhar e vamos buscar, vamos correr atrás.